Senti que precisava de uma comunhão mais profunda com Deus. Minha alma tinha sede dele. Uma noite, depois do trabalho, ouvi dentro de mim uma voz me convidando a ir ao estábulo e me ajoelhar naquele cenáculo, onde eu frequentemente orava. Obedeci à voz do Senhor, ajoelhei-me diante do Deus vivo e me apresentei a Deus. Depois de orar por algum tempo, senti uma força extraordinária vir sobre mim e tomar conta de todo o meu ser. Comecei a orar mais intensamente, tendo apenas Jesus diante dos meus olhos, e percebi que minha oração estava se tornando cada vez mais intensa. De repente, vi algo como um raio brilhante vindo do céu e percebi que Deus estava satisfeito com minha oração. Era como se eu fosse levado a um esplendor indescritível, e minhas pobres palavras não conseguem expressar o que eu sentia naqueles momentos. Algo como uma corrente passou por todo o meu corpo e tomou conta da minha língua, de modo que eu falava um rio de palavras que eu não entendia. Eu ainda estava consciente, embora não percebesse o que estava acontecendo comigo. Em vez disso, eu até tentei não falar essas palavras mordendo minha língua. Também fiquei assustado quando percebi, depois de alguns momentos, que não conseguia orar em dinamarquês e que aquelas palavras estranhas vinham continuamente aos meus lábios. Quando me levantei, comecei a chorar pensando que tinha que pedir a Deus que me perdoasse por minha conduta. O fato é que me disseram que algumas pessoas que meditaram profundamente no cristianismo se tornaram fanáticas, e algumas delas enlouqueceram. Na verdade, eu não havia refletido ou meditado muito, mas eu simplesmente havia acreditado em Deus e orado a Ele, e aquele poder incompreensível havia vindo sobre mim. Deslizei para dentro da minha cama, tentando me controlar, mas eu era uma presa daquele estranho fenômeno. Não ousei falar com minha esposa sobre isso, pois temia que ela pensasse que eu era louco e, além disso, não queria incomodá-la. Quando eu estava com meus amigos que pertenciam ao movimento comunitário e orávamos juntos, aquele estranho fenômeno ocorreu novamente e eu tive que me controlar, usando todas as minhas forças. Eu até coloquei um lenço sobre minha boca para que ninguém pudesse ouvir o que eu estava dizendo. Foi um momento terrível. Ninguém me entendeu e eu não sabia o que fazer. Uma noite fomos convidados para uma reunião na casa de uma governanta cristã idosa. Um pregador pertencente a outra igreja que estava passando estava programado para falar. Após a mensagem e alguns comentários feitos por alguns de nós, nos ajoelhamos para orar. Então, em meu coração, pedi a Deus que me guiasse através do Espírito Santo, sem perceber que aquele estranho fenômeno que eu estava experimentando era devido à presença do Espírito Santo de Deus em mim. De qualquer forma, também naquela noite fui tomado por um poder irresistível, que me levantou sem que ninguém dos que estavam reunidos percebesse. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, eu me vi do outro lado da sala. Eu tinha sido literalmente erguido sobre as cabeças daqueles que estavam orando ao meu lado. Eu também tive uma visão celestial que eu nunca esquecerei e que eu não posso descrever de boca em boca. Há sem dúvida analogia entre esta visão e a experiência descrita pelo apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Coríntios. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu chegarei às visões e revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo acima de 14 anos atrás. Se no corpo, eu não posso dizer. Se fora do corpo, eu não posso dizer. Deus o sabe. Tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. E eu conheci um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer. Deus o sabe. Que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem falar. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Então comecei a gritar com toda a força que tinha. Estou livre, estou livre. Alguns dos meus amigos ficaram assustados e confusos e saíram correndo de casa, enquanto outros começaram a louvar a Deus. Alguns outros me perguntaram se eu estava doente, pois eu estava tremendo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, mas tinha certeza absoluta de que tinha estado na presença de Deus. No entanto, ninguém ousaria explicar aquele incidente. Então meus amigos me aconselharam a voltar para casa e me ajudaram a vestir meu casaco. No caminho para casa, alguns me perguntaram se eu sabia o que tinha acontecido comigo, mas eu não sabia o que dizer. Eu apenas disse que uma alegria sobrenatural e indescritível havia se apoderado de mim,
e essa alegria ainda estava me inundando. No dia seguinte, li na Bíblia estas palavras: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:16 a 17. No entanto, eu ainda não entendia o que significava Deus derramará do seu espírito. No entanto, eu sabia que a visão que eu tinha vinha de Deus. Mais tarde, a professora idosa veio perguntar sobre minhas condições. Então perguntei a ela o que tinha acontecido comigo na noite anterior. Ela me explicou que o Espírito Santo tinha vindo sobre mim. Assim, ela me falou sobre o batismo com o Espírito Santo de acordo com o ensino da Bíblia, mostrando-me como os 4 evangelhos falavam sobre isso. Particularmente, ela chamou minha atenção para Marcos 16:17. Naquela passagem, a glossolalia, ou falar em línguas, é indicada como um dos sinais que seguem esta experiência. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Portanto, o mistério havia sido resolvido, minha estranha experiência nada mais era do que o batismo com o Espírito Santo. Então eu disse àquela professora que o fenômeno tinha ocorrido frequentemente naquela época, enquanto eu estava orando, e eu tinha feito todos os meus esforços para evitar falar aquelas palavras estranhas. Ela ficou comovida e me encorajou a não reprimi-las quando elas saíssem dos meus lábios, porque o que eu tinha recebido não era nada além do dom do Espírito Santo. Muitas pessoas, ela me disse, vão de uma reunião para outra durante anos em busca do que receberam enquanto estavam a sós com Deus em um estábulo.